Então, tá, gente. Só meninas aqui hoje. Então, a maioria, os meninos, pelo jeito, ainda não. Alguém, a primeira aula hoje, não estava na aula ontem? Tá. É aluna nova, novíssima, a primeira vez que já estava em outras disciplinas? Tá, então, ela não é novíssima. Mas eu vou falar, então, para vocês como é que vai ser a avaliação dessa disciplina, tá? Essa é uma disciplina de 40 horas. Então, ela tem duração de 30 dias. Hoje é dia 10. Então, daqui 30 dias, na terça-feira, fechando 30 dias, é o último dia de aula, tá? Como é que vai ser as avaliações? Vocês conhecem, né? Temos a G1, a G2 e temos a G3. A G2 é presencial. No último dia de aula, a gente vai fazer a G2 aqui nessa sala. Das 7 até as 8 da noite eu faço um resumo, tá? Das 8 aulas que a gente teve. E às 8 horas libera a G2 para vocês fazerem aqui presencial. Terminou a G2, está liberado para ir para casa, tá? A G1, ela é a soma das atividades... Ela é a soma das atividades que vocês fazem lá no Moodle, tá? Como é que eu faço? Eu vou somar as atividades da aula 1 até a aula 4. Essa vai dar a nota da G1 de vocês. Se alguém ficar com nota baixa, eu vou acrescentar a nota das atividades da aula 5 e até a aula 8. A maior nota daqui vai pro Moodle, tá? Então, se vocês tirarem 8 aqui e 9 aqui, eu substituo essa nota 8 pela nota 9. Se vocês tirarem 8 aqui e tirar 7 aqui, vai ficar valendo a nota 8. Tá? Então, a maior nota vale. A G2, ela é presencial. Aqui, ó, elas são ao conteúdo da G1. Para responder as atividades do G1, essas atividades aqui, o conteúdo está lá no Moodle. Vocês acessam lá em acessar conteúdo e vai estar lá na parte de... Acho que é livro da disciplina, se eu não me engano, que aparece para vocês. Oi. Não, isso é a G3. A G2 tem que ser aqui. A G3 tu pode fazer em qualquer... Pode fazer em outro horário. Porque a G3 eu acho que é só na sexta-feira, se eu não me engano. Então, a G1 para responder as atividades, está lá no Moodle as respostas, tá? A G2, ela é presencial, ela é aqui, é no último dia de aula, na última terça-feira de aula, e o conteúdo dela é o conteúdo que eu dou aqui em aula. É o conteúdo que estão nos slides. Então, quando vocês entrarem lá na disciplina, vai ter PPT da disciplina. Aí, daquele material que vai sair as 10 questões... Oi, pode entrar. As 10 questões para responder a G2. Mesma coisa para a G3. Ela é presencial também. Aí é como a colega falou. Tá? Vocês podem marcar e vir fazer num dia, é uma sexta-feira, tá? O NAD sempre divulga as datas. Aí vocês podem vir fazer de manhã, de tarde ou à noite. De manhã é às 9 horas, à tarde às 14 e à noite às 19 horas. Aí vocês marcam, vai ter um tutor aqui que vai acompanhar vocês. A G3 também são 10 questões. E onde é que vocês vão estudar? É o conteúdo que eu dou em aula. Então, G2 e G3, conteúdo que a gente dá em aula. G1 é o conteúdo lá do Moodle que vocês têm lá no acessar conteúdo, tá? Tem que tirar 6 para passar. Então,
somando a nota do G1 mais a nota do G2, para passar, todas estão uma pior que a outra. Para passar, tem que tirar 6. Tirou 6, passou na disciplina. Não tirou 6, faz a G3. Tá? Fez a G3, ela vai substituir a nota, ou da G1 ou da G2, a nota que for menor. Para disponibilizar a G3, tem que ter feito G1 ou G2, não pode perder as duas avaliações. Se não fizer 2 avaliações, não tem direito a fazer G3, tá? Ela não abre para vocês fazerem. Então, tem que fazer uma dessas avaliações aqui, tá bom? O que eu aconselho vocês? Tirem a maior nota possível na G1, porque a G1 ela é com consulta. Vocês podem fazer a qualquer momento. Eu vou botar a nota da G1, a de 1 a 4, essa primeira atividade, eu já coloco lá na 4ª aula. Vocês terminaram as 4 atividades, eu já estou colocando no portal, tá? Mas quem ficou com nota baixa ainda tem, né, essa segunda opção. Então, enquanto vocês estiverem fazendo a G2 aqui em aula, eu estou colocando a nota de quem ficou com nota baixa, eu vou revisar lá as outras questões, e aí eu estou colocando no sistema. Então, vocês têm, para fazer das 5 a 8, vocês têm até o dia da G2. Mas para fazer da 1 até a 4, vocês têm até o dia da 4ª aula, eu vou avisar. A gente terminou a 4ª aula, eu vou dizer, gente, até a semana que vem, vocês têm para fazer as 4 atividades, porque eu vou botar. Quando eu for iniciar a aula 5, eu já vou estar com as notas de vocês lá no Moodle, tá? Então, terminou a aula 4, numa terça-feira, vocês têm até domingo, próximo domingo, para fazer as atividades, tá? Não conseguiu atingir, faz do 5 a 8. A das 5 a 8, vocês têm até o dia da G2 para fazer elas. Só que quando começar a G2, eu tenho que estar com elas finalizadas. Não adianta, eu vou abrir aqui. Se não está finalizado, eu não dou chance para fazer em aula. Aqui na aula, vocês vão fazer a prova, não é a atividade. Tá? Então, entenderam? Para passar aqui na G3 também, nota 6. Tá? Tirou 9 aqui, se for maior que a G2 ou a G1, ela vai substituir para vocês ficarem com a maior nota e passar na disciplina. Ok? Vou apagar. Quem quiser tirar foto, a chance é agora, porque eu vou começar a disciplina. Então, hoje nós vamos ter a disciplina de gestão ambiental, toda terça-feira, por 4 terças-feiras, a partir de agora, a gente tem a disciplina de gestão ambiental. Tá? Toda terça-feira aqui comigo. Ontem o professor Márcio passou aqui, ele falou para vocês, né? Quem não estava, vou repetir. Nesse mês, nós vamos ter uma oficina para descarte correto do lixo. Então, guardem material, muito material não pode ser descartado em lixo comum, né? Eletrônicos, né? Pilha, baterias, então não pode ser descartado em lixo comum. Quem tiver isso em casa para descarte, pode trazer. Daqui a pouquinho eles já vão, ao longo dos próximos dias, eles vão estar já divulgando nos painéis a data certinha. Então, tragam para fazer o descarte aqui. Também, nesse mês, vai ter a feira de empregos aqui. Então, quem tiver à procura de um estágio, de um emprego, vai ter várias empresas, vai estar Integrar, CIE, vão estar aqui, né, com as ofertas de vaga. Quem está matriculado no curso, vocês, quem já veio à aula de ontem, a aula de hoje, boa noite, já está apto a fazer um estágio. Um dia de curso está apto para fazer o estágio. Quem vai dizer para vocês qual, né, momento do estágio que precisa estar? É a empresa. Ela vai dizer, preciso de pessoas que estejam já nesse período do estágio, né? Vocês já estão aptos. Essa parte da aula de hoje não aparece só de ontem. Tu não está em gestão ambiental? Somos 8, E aparece gestão ambiental para ti? Só gestão de processo. Provavelmente eles não te matricularam no curso. Eles esqueceram de te habilitar
Deixa eu ver se tu tá na minha lista de alunos aqui, só um pouquinho. Eu acho que no WhatsApp eles mandaram. As duas? Vamos ver agora aqui. Qual que é o nome? Giovana. Na minha lista tu não está, Giovana. Gestão ambiental. É Giovana com G, né? Giovana com G. Sim, aqui ali no NAT, no andar de baixo, nessa linha, do lado do tutor, do monitor ali. Fala. Será que ela ainda está listando? Porque eu acho que ela pegou às 7. Eu acho que ela vai às 7h30, se eu não me engano. Não, eu posso levar ela. Claro, pode ser. Já volta, tá? Já. Bora lá, então, vamos começar a aula de hoje. Então, essa primeira parte, gestão ambiental, nós vamos falar do impacto ambiental. Que é o conceito central na nossa gestão, né? Na gestão do ambiente. Para isso que a gente trabalha, para diminuir esse impacto, tá? Por que a gente vai falar, né, de gestão ambiental, pensando que a gente está num curso de administração, né? Vocês vão entender até o final da aula de hoje qual é o impacto dessa gestão na imagem da nossa empresa, tá? Então, a gente vem falando bastante da imagem da empresa perante o nosso público, e não só por isso, porque a gente tem que pensar, como administradores, nós temos que pensar em tudo. A empresa, ela não é uma ilha. Então, tudo que acontece ao redor dela vai impactar na tua empresa. A comunidade, o ambiente, as pessoas, tudo vai combinar. O comércio que está ali em volta, tudo impacta na tua empresa. Ela está diretamente ligada àquilo que está ao seu redor. E o ambiente está ao redor da nossa empresa. Então, ela será impactada por ele também, tá? Compreender o conceito de gestão ambiental é o primeiro passo para construir um futuro mais equilibrado e sustentável. Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Primeiro, vamos entender o que é esse impacto ambiental, né? A gente vai falar o que é, vamos ver o que é ar, o que é solo, o que é água e biodiversidade, tá? Impacto ambiental é qualquer alteração no meio ambiente, por menor que ela seja, sofre qualquer impacto, tá? Pode ser positiva ou negativa essa alteração. Tá? Em relação ao ar, emissão de gases, partículas em suspensão e alterações climáticas regionais. Água, contaminação de rios, lagos, aquíferos por substância química e biológica. Aqui nós já podemos jogar isso, né, para o mundo empresarial. Tem empresas que precisam eliminar os seus resíduos, né? Qual é o impacto dessa eliminação de resíduos? Qual é o impacto ambiental? Positivo ou negativo? A empresa, sim. A empresa que elimina resíduos, sim, ela pode ter um impacto positivo nessa eliminação também, tá? Solo, erosão, compactação, contaminação por agrotóxico e resíduos industriais. Outro impacto que a gente pode ter na biodiversidade, redução de espécies, fragmentação de habitat e desequilíbrio do ecossistema. Então, aqui 4 exemplos de impacto que a gente pode ter no nosso ambiente. Os impactos podem ser positivos ou podem ser negativos, tá? Os positivos, tá? Reflorestamento, criação de área de proteção ambiental, recuperação de rios,
reintrodução de espécies são exemplos de ações que beneficiam o ecossistema. Quem aqui já foi para São José dos Ausentes alguma vez? Vocês já foram? Lá tem muita floresta de reflorestamento, porque lá tem uma empresa muito grande, muito conhecida, não é em São José dos Ausentes, mas ali bem próximo, que é de celulose. E aí vocês sabem que a celulose, ela é matéria-prima tirada da natureza. Então, precisa, sim, de corte de árvores para a celulose e fabricação do papel. Mas como é que as empresas minimizam esse impacto negativo que é a derrubada de árvores? Com o reflorestamento. Eles fazem o reflorestamento para utilizar aquela árvore, aquela plantação do reflorestamento para a produção de celulose. Tá? Então, lá em São José dos Ausentes, se um dia vocês forem para lá, vocês vão perceber quantidades de floresta de reflorestamento que tem lá, utilizada por essa indústria de celulose que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Então, impactos negativos. Por exemplo, essa empresa, se ela não fizesse o reflorestamento, que é um impacto positivo, pois ela não tira madeira, ela não poda, ela não corta madeira nativa, madeira, né, com certa idade, porque tudo isso também é protegido, né, pelo governo. Nem tudo pode ser retirado, nem tudo pode ser cortado. Você sabia que a gente não pode cortar a árvore que está na nossa calçada? Você sabia que até a árvore que a gente tem no nosso pátio, dependendo da árvore, a gente não pode nem sequer podar ela sem autorização? A gente precisa ter autorização. Quem mora em casa ou num prédio tem uma árvore na sua calçada, ele não tem o direito de ir lá e cortar essa árvore, mesmo que ela esteja atrapalhando a energia elétrica, os fios. Tem que pedir autorização da secretaria, da prefeitura, vai lá, pede autorização, daí com o tempo a prefeitura vai mandar o pessoal lá da prefeitura, do Departamento de Limpeza Urbana, eles vão fazer a poda adequada dessa árvore, recolher o lixo dela e descartar esse lixo em local adequado. Nós podemos também fazer isso, né? Ir lá pedir autorização e contratar uma pessoa para fazer a poda, desde que a gente prove depois que a poda foi feita corretamente e o descarte em local adequado. Tá? Obrigada. Conseguimos, eu acho que deu certo. Ai, que bom. Então, para tudo existe legislação, principalmente em relação ao meio ambiente. Quem trabalhar em empresas que tem essa necessidade, essa legislação, ontem a gente falou, né, lembra? De empresas que têm que seguir alguma outra legislação, né? Que não a legislação nacional, né, as leis nacionais. Né? Quem trabalha com empresa de reflorestamento, indústria, principalmente porque a indústria tem descarte de resíduos, precisa estar atento à legislação do meio ambiente, tá? Para evitar danos materiais, danos financeiros e danos na reputação da empresa. Okay? Vamos lá para os impactos negativos. Eles são os mais frequentes, né, e o que mais preocupa a gente, né? Inclui desmatamento, poluição, perda da biodiversidade, esgotamento de recurso natural. Aí sim, esses comprometem a imagem da empresa, a qualidade de vida, comprometem o meio ambiente. Então, ele é muito mais preocupante, né? Atualmente não, né? A gente vem, ao longo do tempo, vem crescendo essa nossa mentalidade de tentar proteger, né? Que nós vimos, que nós temos, né? Até agora, né? A gente já sofreu muito, já sofremos vários impactos, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, a gente está vendo. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo lá em Minas? Pois é um impacto muito grande na natureza. E Minas já sofreu demais, porque vocês lembram o que aconteceu lá em Mariana, há alguns anos, né? Mariana sumiu.
Impacto também muito grande. Não, o solo, tem cidades em Minas que o solo está totalmente contaminado. As pessoas não podem tomar água, beber água lá em Minas. Porque o solo está totalmente contaminado. Quem mora na região lá, né? Então, a preocupação com o meio ambiente, ela vem crescendo. Está suficiente? É para a gente pensar, é uma interrogação que eu deixo aqui para a gente. É suficiente? Nós tivemos há 2 anos, aliás, nós tivemos aqui a nossa enchente. É um impacto ambiental. Ah, mas os governos não fizeram o papel dele, que era de manutenção ali dos muros. Ok, não fizeram. Mas a gente, qual é o papel que a gente está fazendo também? A gente também teve um pouquinho, né, de culpa ali. Então, a preocupação com o meio ambiente, ela é urgente e ela é de todo mundo. É óbvio que as empresas têm culpa maior, isso é indiscutível. É óbvio que elas têm. E elas têm obrigação muito maior de começar a agir. Porque se elas tiram da natureza, elas têm também que se preocupar que esse recurso que elas precisam também pode acabar. Né? Então, tem o impacto negativo causado pela falta de gestão, pela falta de cuidado, né? Ele é muito mais perigoso e ele está superando os impactos positivos que a gente tem conseguido, né, realizar. Mas isso não é desestimulante, a gente tem que continuar agindo, trabalhando, para, pelo menos, chegar no ponto de equilíbrio, né? Entre a destruição e a construção ali. Quando a construção passar disso, a gente já pode começar a se dar por satisfeito. Mas quando a gente atinge, hoje a gente destrói mais do que constrói. É muito mais fácil destruir, né? Destruir é fácil. Fazer essa garrafa é muito fácil. Eu jogar ela ali, estragar ela é rapidinho. Aliás, fazer essa garrafa deve ser demorado, não sei quanto tempo leva. Mas se eu jogar ela na parede e estragar, ela é muito mais rápida, a questão de segundos. Então, destruir ele é mais rápido, construir ele é um pouquinho mais difícil, leva um pouquinho mais de tempo, a gente precisa pensar mais, estudar. Né? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês com essa disciplina. Quero mostrar para vocês as legislações, quero mostrar para vocês a parte prática das empresas, das fábricas, principalmente, que são os maiores, né? Que mais colocam resíduos, né, na natureza. E o que a gente pode fazer, nós, como administradores, o que a gente pode melhorar e tentar amenizar esse impacto negativo que as empresas causam. Aqui alguns impactos mais diretos. Desmatamento para mineração. Por exemplo, eu esqueci de dar um exemplo para vocês. A gente tem vários pontos positivos, impacto positivo, né, no ambiente. Por exemplo, a energia eólica, ela é maravilhosa, não? Ela é muito boa. Mas, para a gente ter energia eólica, a gente precisa de uma área muito grande desmatada. E tem mais, quando eles colocam lá aquelas torres enormes para energia eólica, os animais voadores não podem circular por ali. Então, aquela área perde, né, essa parte, né? Perde a parte perde a parte de vegetação, perde a parte animal, mas a gente ganha em energia eólica. Tá? Então, até mesmo o ponto positivo tem que ser estudado para ver qual é o impacto que ele vai ter na natureza. Ali em Osório, nós temos, né, a nossa floresta de energia eólica, que tem aqueles enormes torres, né, de energia eólica lá, mas o impacto que teve lá, ele foi menor, foi feito um estudo, o impacto negativo ele era menor do que o positivo. Qual é o impacto negativo? É uma área desmatada e é uma área de baixo trajeto de animais, que era antes, agora não pode ter mais. Tanto desce quanto voadores, porque ele faz um barulho muito grande, né? Ali, lá quando liga, é bem barulhento. Então, há impacto negativo até quando a intenção é positiva, tá?
Então, desmatamento para mineração. Então, para mineração é necessário desmatar. Então, remoção direta da vegetação nativa para a extração de minérios vai eliminar a cobertura vegetal e expõe o solo. Basicamente, quase o que aconteceu lá com a Vale, lá em Minas Gerais. Tá? Emissão de poluentes. A queima de combustíveis fósseis em indústria lança diretamente partículas e gases na atmosfera. Então, afetando diretamente a população. Aqui nós temos ali, quem viaja pela Tabaí Canoas, nós temos muitas indústrias, mas o tipo de chaminé mesmo, né? Que faz essa emissão de gases, né? Dos produtos deles. Descarte industrial em rios, isso acontece muito ainda. Lançamento de efluentes não tratados diretamente em corpos d'água compromete a qualidade da água. Matos orgânicos também, tá? Aquáticos são mais sensíveis. Então, aqui tem 3 impactos diretos que são negativos, tá? No meio ambiente. Os indiretos, quais são, tá? Os impactos indiretos são as consequências secundárias de uma atividade humana. Ela surge como reação em cadeia, às vezes anos depois do evento original, e pode ainda ser mais difícil de reverter, até mesmo porque ela surge muito tempo depois, né? Uma atividade primária, por exemplo, desmatamento. Uma atividade, desmatamento de uma encosta, atividade direta, vai causar erosão do solo, que é um impacto secundário, que, por sua vez, assola rios e provoca enchente em cidade direta. É uma consequência indireta de longo prazo. Tá? É isso que está acontecendo lá em Minas. Vocês conhecem Minas? Alguém já foi para lá? Minas é um estado muito, tipo, com relevo muito acentuado, né? Isso que aconteceu lá. Porque ele tem, a gente chama aqui de lomba, né? BH é uma cidade com muita lomba, não foi BH, foi na região metropolitana. Mas Minas tem esse relevo. E essa erosão, que é da atividade primária, que causou o que Minas está vivendo hoje. Não estou botando a culpa na população, a população não tem culpa disso. A culpa é de quem deixou o estado crescer, né? A cidade crescer daquela maneira lá. A população não tem a obrigação de saber que se ela construir uma casa ali, ela pode prejudicar o equilíbrio da natureza. Quem tem que dizer isso para ela é quem fiscaliza isso. Então, a população não tem culpa nenhuma. Mas foi o que aconteceu. Efeito secundário foi a erosão. E agora estão tendo, infelizmente, a consequência, né, de algo que não era para ter acontecido se tivesse sido fiscalizado e feito corretamente, tá? Que é essa erosão, essa chuva que tem lá. A lava choveu muito em pouco tempo, o solo não absorveu direito, e aí o solo já tinha erosão do solo, houve o deslizamento de terra lá em, né? Então, é um impacto ambiental negativo de longo prazo, é o que vem acontecendo lá. Impactos temporários, tá? São ocorrências limitadas no tempo. Após o término da atividade causadora, o ambiente tende a se recuperar naturalmente. É natural isso, né? Então, há um desequilíbrio, né? O ambiente vai tentar equilibrar aquilo. Porque é assim que ele funciona. Ele tem que funcionar equilibrado. Se algo está errado, vai se trabalhar para aquilo voltar à maneira equilibrada dele. Então, o ambiente ele vai, né, trabalhar, ele vai se recuperar naturalmente, tá? Embora sejam reversíveis, não devem ser subestimados algumas das ações de impacto negativo, tá? Ruído e vibração durante obras de construção civil, turbidez da água durante dragagem de rios, supressão da vegetação em canteiros de obras temporários,
aumento do tráfego e emissão durante eventos de grande porte. Tudo isso aí são impactos temporários. Por exemplo, provavelmente, quando tem jogo, ou no Beira-Rio, ou lá na Arena, há um grande fluxo de carros indo para aquele lado. É um evento temporário de emissão de gases durante esse evento. Tá? Então, isso acontece bastante, né? Tá? Então, a gente tem também impactos temporários. Existem muitos. Então, a capacidade, mas aí é mais fácil do meio ambiente se recuperar. Terminou lá o jogo, em qualquer um dos dois estádios, essa poluição se dissipa, né, e o meio ambiente volta ao seu equilíbrio. Tá? A capacidade de recuperação do ambiente depende diretamente da intensidade e da duração do impacto, além das características do ecossistema afetado. Então, impacto menor, muito mais fácil do ambiente, mais rapidamente, tá? Ter o equilíbrio novamente. Agora tem os impactos permanentes, esses são preocupantes. Permanentes, alterações ambientais duradouras ou irreversíveis. Uma vez causados, dificilmente o ecossistema retorna ao seu estado original, mesmo tendo intervenções humanas intensivas. Lá em Minas, o que aconteceu com Mariana? Eles estão até hoje tentando recuperar aquele solo e eles ainda não conseguiram. Por exemplo, pode ter extinção de espécies. Isso é irreversível, não tem mais o que fazer. Quando é extinção, né? Não tem mais o que fazer, a espécie foi extinta, não há mais como reverter. Uma vez extinta, nenhuma tecnologia atual é capaz de restaurar essa biodiversidade. Pode ter até filme de dinossauro dizendo que recuperaram eles, mas só lá mesmo que consegue, tá? A extinção não tem mais como recuperar. Desertificação. Regiões que sofrem degradação intensa do solo podem se tornar áridas de forma permanente, tornando incapaz de sustentar vida vegetal. Alguém aqui já trabalhou em fazenda, ou pai é fazendeiro, ou planta? Tem parente? Como é que é feito, né, o ciclo, né, da plantação? A plantação, eles vão lá, vamos falar de uma fazenda de arroz, que eu acho que está até na época, eu não, porque eu acho que era nessa época que a gente vê as plantações de arroz. Tem lá as fazendas de plantação de arroz. Mas ele não vai plantar arroz o ano todo, ela tem que ter uma pausa, senão a terra não aguenta. Ele pode plantar arroz agora e depois ele pode plantar milho, soja, ou commodities que ele quiser plantar. Mas ela tem que ter um momento de descanso. Por isso que a gente fala, vocês já ouviram falar, estamos na safra de, que é aquele momento de plantar. Ou pelo clima, ou, né, porque é a safra, ou pelo solo, né? Por que a gente está, por exemplo, no verão a gente tem bergamota? Porque é o melhor clima para bergamota já estar como fruta. Se planta bem antes, né? Mas ela está como fruta pronta para colher lá pelo início do verão. Melancia também, assim, uva é assim, né? Então, a plantação, ela é feita dessa maneira de rodízio de plantação para evitar a desertificação do solo. Tá? Porque imagina, tu tem uma fazenda, aí teu solo fica improdutivo de forma permanente. A fazenda é uma empresa. É como se tu tivesse falindo a tua empresa. Então, por isso que tem que ter as pausas e esse rodízio para evitar a desertificação. Contaminação radioativa, como acidentes nucleares. Nós tivemos, né, há anos e anos, a Chernobyl. Vocês já ouviram falar? Lá teve, até hoje não se pode chegar em Chernobyl. Até hoje. Ainda chega lá, ainda tem a radiação lá. A cidade deserta, ninguém mora lá. E tem poucos que moram nos entornos que tem que fazer exame periodicamente para verificar se não estão contaminados. Tá? Só no ar lá próximo. Tá?
Olha só, Chernobyl e Fukushima tornaram vastas áreas inabitáveis por décadas ou séculos, exemplificando a escala do dano permanente. Então, não se sabe quando e se um dia vai poder se habitar essas duas cidades novamente. Atividades humanas. Boa noite. Agora, o que a gente, né? O que nós, seres humanos, fazemos para impactar esse meio ambiente, né? Todas as atividades humanas geram algum tipo de impacto ambiental. Os setores a seguir são responsáveis pelos impactos mais significativos em escala global e nacional. 4 setores aí, tá? Você separa um lixo, gente? Tá, separar é muito legal, mas vocês descartam ele corretamente? Porque só colocar orgânico numa sacolinha e seco noutra, chegar a juntar tudo e largar na mesma lixeira, não é descartar, é só separar. Então, a gente tem que aprender a separar o lixo e descartar ele corretamente. Quem mora em condomínio é mais fácil, porque geralmente no condomínio tu chega lá, né, no prédio, já tá lá as lixeiras separadinhas. Eu espero que a pessoa que recolhe aquelas lixeiras também faça o descarte correto, né? Mas a gente chega lá e separa. Então, a gente tem que cuidar, tem que ter essa consciência que separar já é ótimo, parabéns para quem já separa, mas também cuidem para fazer o descarte correto também, tá? Até mesmo porque quando a gente separa o lixo seco, não é só o meio ambiente que a gente está ajudando, tá? A gente também está ajudando famílias que vivem desse material, porque tem cooperativas que utilizam esse material, fazem a reciclagem e gera receita para a família da comunidade. Então, além de ajudar o meio ambiente, nós ainda estamos ajudando no sustento de famílias, tá? Quando a gente separa. Bora lá, então. A indústria, qual o impacto da indústria? Emissão de poluentes, geração de resíduo tóxico, consumo intensivo de água e energia e descarte inadequado de efluentes industriais. Então, esse é o impacto negativo da indústria. A agricultura, que eu estava falando há pouco para vocês, uso de agrotóxicos, desmatamento para expansão de lavouras, degradação do solo pela monocultura, isso que eu falei para vocês. Né? A gente não pode ficar plantando sempre a mesma coisa, o solo se devasta, se plantar só arroz. Então, a gente tem que estar sempre diversificando a nossa cultura de plantação. E, principalmente, contaminação de aquíferos também. A agricultura também faz muito isso. A urbanização, e aí a gente não foge, aí nós estamos todos incluídos. Impermeabilização do solo, geração de resíduos sólidos, ilhas de calor urbana e pressão sobre recursos hídricos. Nós aqui em Porto Alegre, nós temos um excelente recurso híbrido, que é o Guaíba, né? Felizmente, a gente não soube cuidar dele. Quando eu nasci, eu acho que o Guaíba já era poluído. Eu não lembro na minha vida de ver o Guaíba não ser poluído. Então, imagina, a gente ter uma enorme, né, um enorme lago, né, que o Guaíba é lago, não sei, agora também já estão até discutindo. O Guaíba já foi rio, agora o Guaíba é lago, e já estão até discutindo que talvez ele seja uma lagoa. Então, por enquanto, ele é um lago. Então, vamos falar do Lago Guaíba. Temos ele aqui enorme e a gente não pode usufruir dele para lazer, né? A gente usufrui ele para eliminar resíduos e, ao mesmo tempo que as empresas eliminam resíduos no Guaíba, é a mesma água que a gente utiliza para vir na nossa torneira, quem mora em Porto Alegre. Tá? A mesma água que vem na nossa torneira é a água que as empresas eliminam os resíduos dela. Eu conheço uma pessoa que trabalha no DEMAI que diz que é a melhor água do mundo, que ela é super bem tratada, que a gente pode tomar até direto da torneira. Dizer. Né? Mas nós temos essa indústria e essa agricultura largando os resíduos ali. E a construção civil também é partícipe desse impacto ambiental. Por quê? Supressão de vegetação, movimentação de solo, geração de entulho, perturbação da fauna local durante obras,
Alguém aqui já passou lá na terceira perimetral, perto do Jardim Botânico? Vocês viram o que eles fizeram lá? Jardim Botânico está lá. Ao lado do Jardim Botânico, quem vem da Zona Sul para a Zona Norte, tá o Jardim Botânico. Eu sou péssima nisso, tá? Eu não fiz jardim de infância, então eu tenho um certo problema muito sério de direita e esquerda. Então, vindo da Zona Sul, subindo para a Zona Norte, o Jardim Botânico está a esse lado, direito. Passou o Jardim Botânico, tinha uma extensão de mata nativa que ia até quase lá para trás do Alves. Maravilhosa, maravilhosa. Gente, vocês não têm ideia, eu morei ali por 20 anos. Era lindo de ver aquilo ali, tá? Quem passar lá hoje não encontra mais. Tá o Jardim Botânico lá, não encontra mais essa reserva que tinha lá, porque uma empresa desmatou tudo para colocar um shopping ali. Ali tinha lagarto, ali tinha muitas aves. Eu fiz um prédio, na época que eu era arquiteta, um prédio um pouquinho mais acima, quase lá na Protásio. A gente tinha que parar a obra toda semana, porque aparecia um lagarto ou um cachorrinho do mato lá. E a construção civil é obrigada a parar, a gente tem que documentar o bichinho, não podemos tocar nele, não podemos fazer assim, vai, volta, não podemos, a gente não pode fazer nada. O bichinho tem que ficar lá parado, a gente tem que tirar foto, documentar, chamar Secretaria do Meio Ambiente para ir até lá. E até a Secretaria do Meio Ambiente, a obra fica embargada. Então, a gente fez uma obra lá, toda semana a gente parava, só, toda semana, e o bichinho lá tem uma reserva ali. Quem estava invadindo era a gente que estava invadindo, ele estava na casinha dele. E eu queria saber para onde foram esses bichos todos, porque era muito bichinho que tinha lá. Provavelmente tinha cobra, provavelmente tinha uns macaquinhos, pretinho, não sei que nome era, mas desse tamanho, assim, que ia lá na obra também. Coisa mais fofinha do mundo, se agarrava assim no braço da gente, eles iam é a coisa mais querida do mundo. Tá? Eles desvastaram, vai ter um enorme shopping. Ainda não sei qual é o shopping que vai estar lá, dizem, por aí que vai ser um Bourbon Shopping ou um sexto que vai ter lá. Devastar. Antes, quando a gente vinha da Zona Norte e descia ali, eu fiz um calor desgraçado na Carlos Gomes, desculpa, eu falei um calor horrível na Carlos Gomes, tá? Aí tu atravessava para trás e começava a descer em direção a Carlos Gomes, já tem aquele ventinho delicioso, gostoso. Tu chega a tossir, porque tu não tá acostumado com ar puro, né? Tu tá acostumado com aquela poluição. Aí descia, chegava a fazer assim, do ar puro que vinha. Hoje tu desce ali. É igual tu tá na Carlos Gomes, igual tá ali, tiraram aquela enorme. Embora a população ali a comunidade moradora ali fez muito barulho para isso não acontecer, mas aconteceu, né? Animalzinho não paga IPTU, né? Nem cobra, nem lagarto, nem macaco paga IPTU, mas esse shopping vai pagar um IPTU danado para a prefeitura, então foi aprovado em caráter extraordinário. Eu nunca vi uma obra ser aprovada tão rápido. Eu trabalhei 10 anos na construção civil, foi a obra mais rápida que eu vi aprovar na minha vida. Aí está lá, devastar. Vamos ver o que vai acontecer, né, no futuro com tudo que tinha ali, né? Ainda está lá sendo levantado, erguido. Vamos ver qual vai ser o impacto que a cidade, que aquele bairro... E o pior, a SMAN, que é a Secretaria do Meio Ambiente, fica na esquina dessa obra, tá? Fica na esquina dela. Subindo ali na rua lateral, tá a SMAN lá. Então, construção civil, eu posso falar, participei de vários, né? Vários casos na construção civil com problemas. Tive muita obra embargada, porque se encontrava alguma coisa, ou porque tinha uma árvore lá que a gente não podia tirar, ou porque tinha uma pedra, ou porque tinha ossinho de um cachorro que morreu lá. Se tu encontrar um osso de qualquer coisa, tu tem que parar a obra também. Então, a obra dá um impacto muito grande. Vocês já viram uma obra com um bate-estaca? O que é, gente? É horrível. É horrível. O impacto que aquilo tem para fazer a fundação é horrível na natureza. E não é só sonoro, o impacto no solo, porque as casas dos vizinhos do lado sofrem impacto, as casas encaixam do lado. Então, vocês têm só uma ideia do impacto que quer fazer a fundação para a construção civil.
Mas é necessário, né? A cidade tem que crescer, a gente precisa morar, a gente precisa ter bem-estar, mas é óbvio que a gente está muito longe ainda de ter uma urbanização, uma construção civil, uma agricultura e uma indústria que consigam superar o impacto negativo, fazendo algo de positivo. A gente está longe ainda disso, infelizmente. Agora vamos ver os impactos ambientais que ocorreram na história, tá? Relação entre humanidade e natureza sempre gerou transformações. 2 momentos históricos marcaram profundamente a escala dos impactos ambientais no planeta. Primeiro foi a expansão agrícola, né? Então a gente precisou plantar, precisou expandir para isso, né? O surgimento da agricultura sedentária provocou os primeiros grandes desmatamentos da história. Naquela época tinha essa consciência, né? 10 mil anos antes de Cristo, tinha consciência do que pode acontecer, né? Terra tinha de monte. Quem anda por aí numa estrada, vê que a gente tem muita terra. Domingo agora eu acordei cedo, liguei a televisão. Eu ligo a televisão só para ligar, não olho, mas eu olhei, porque era um programa que era numa fazenda e era lindo aqui. Lindo, maravilhoso. Eu fiquei apaixonada. Eu disse, meu Deus, que lugar maravilhoso, onde mora uma família. E tem muita terra. Se esse lugar que mora uma família tem aquela quantidade de terra, e só terra, não tinha gado, não tinha plantação, não tinha nada, tinha terra lá para lazer. Se existe isso para uma pessoa, vocês imaginam o que tem? Eu trabalhei numa instituição de ensino e eu viajava o Brasil inteiro. Quando a gente olha lá de cima, chega a ser triste. A gente vê que a gente tem muita terra vazia. E a gente tá. E aí tu vê lá de cima, é um aglomerado de casas num lugar e o resto tudo lá vazio. Isso é bom, professora, porque lá ninguém está usando, está intacto, não sei o quê. Mas sabe o que a gente está causando na nossa cidade com essa aglomeração? Né? Lá em Minas é um exemplo, eles começaram a crescer para cima. Olha só a erosão. Mas sem nenhum conhecimento, sem ninguém fiscalizar, sem ninguém. Não é só fiscalizar também, né? Fiscalizar é muito fácil lá e chegar lá e dizer, tá errado a tua casa, tu construiu um lugar errado, vai te dar uma multa, tu vai tirar daí. Também tá errado isso. É educação, é dar direito. Se ela não pode morar ali, ela tem que ter um lugar para morar. Aqui não pode, vou te fiscalizar, vou te dar uma multa. É muito fácil o governo fazer isso. A gente tem que ter consciência que tem que ter educação. Por isso que a gente fala, né, nas empresas. As empresas têm que ser esse modelo para diminuir o nosso impacto. Tá? Outro evento, século XIX, Revolução Industrial. Aí a gente já vê com os impactos do meio ambiente em relação à agricultura. Aí lá no século XIX vem a Revolução Industrial, principalmente com as fábricas de automóveis. Não vou falar agora, porque isso vai ser um tema bem interessante de uma disciplina, mas Henry Ford foi um dos grandes inventores, né, desse processo, e eu provavelmente vai falar isso em processo também, de fabricação em massa na indústria. Antigamente, não era assim, né? A indústria fabricava, mas não em massa, como se fabrica agora. E isso, claro, tudo que é crescimento, se não é planejado, ele não vai ter, o impacto sempre será negativo. Por isso que a gente tem que aprender a planejar. Administrador planeja o tempo todo. A gente sabe o que vai acontecer, a gente é vidente. Então, administrador aprende a ser vidente, porque quando a gente inicia um projeto hoje, a gente já sabe como ele vai terminar, porque a gente vai prevendo cada uma das etapas dele. Tá? Já vai pensando, se aqui der errado, eu já faço isso, se aqui der errado, eu já faço isso, então a gente é vidente também, tá? Além de administrador. Então, a mecanização da produção transformou radicalmente a relação humana com o meio ambiente, inaugurando uma era de impacto sem precedentes e uma velocidade muito grande. A Revolução Industrial ela foi muito rápida. O crescimento foi muito rápido ali depois do século XIX, tá? Século XVIII, a pré-industrialização, que aí sim tem o crescimento da cidade, aumento do comércio. Tá? Então,
há, sim, uma pressão muito maior sobre os recursos naturais, a gente necessita mais de exploração de minério. E no século XX, que é a era dos grandes impactos, a gente chama de era de grandes impactos, mas é quando a gente começou a sentir, né, o que aconteceu lá há 10 mil anos antes de Cristo, é no século XVIII e é no século XIX. Quem está pagando isso é o pessoal do século XX e do século XXI, por tudo aquilo que aconteceu antes lá, sem nenhum tipo de gestão, tá? Então, crescimento populacional explosivo, ampliar os impactos para a escala planetária, culminando nas crises ambientais que a gente está enfrentando hoje. Então, gente, 10 mil anos antes de Cristo, tudo isso começou. Século XIX, com a Revolução Industrial, a gente está sofrendo agora. Lembra ali no slide anterior que a gente falou dos impactos permanentes? A gente já está sofrendo os impactos permanentes aqui, tá? Então, a gente já tem animal que foi extinto, a gente já tem vegetação extinta. Então, aproveitem, né, para ver o que vocês podem ver agora. Não sei se a gente vai conseguir, se os nossos netos vão conseguir ver o que a gente vê agora. É rápido demais, tá? A partir de agora é só ladeira abaixo, se a gente não começar a pensar como administradores e começar a rever como que as nossas empresas vão trabalhar isso a partir de agora. A partir de agora, não, porque eu já venho trabalhando isso, né? A gente tem vários, né, simpósios, tem a COP que vem aconteceu há pouco tempo lá no Pará, né, que é pensando nisso, né? Tem as leis mundiais, né, para isso. Vamos ver a Revolução Industrial e o meio ambiente. A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra lá no século XVIII, foi o ponto de virada na história ambiental da humanidade. Pela primeira vez, a capacidade humana de transformar e degradar o ambiente cresceu em ritmo superior à capacidade natural de regeneração. Então, o que significa? A gente estragou muito mais rápido o meio ambiente do que ele poderia se regenerar, se recompor. Ele não estava conseguindo. Então, a gente estragou muito mais rápido. A gente consegue, né? Palmas para a gente é muito bom nisso, né? Então, a gente conseguiu ser mais rápido que a natureza. Destruir muito mais rápido do que eles conseguiram. Do que a natureza conseguir voltar ao seu ponto de equilíbrio. Então, intensificação do uso de recursos. Olha só, a gente usou muito carvão mineral, muito ferro. Florestas inteiras foram derrubadas para alimentar forno e caldeira. Então, olha só. É o que eu disse para vocês, é muito mais fácil destruir, é muito mais fácil tu cortar uma árvore e destruir ela do que esperar ela crescer. Né? Ela crescer leva anos, cortar ela leva o quê? Horas. Então, por isso que eu digo, a nossa destruição ela é mais rápida do que a recuperação. Aumento da poluição. Fábricas despejavam fumaça negra no ar e efluentes tóxicos. Aqui já temos uma imagem. Nos rios. Cidades industriais tornaram-se insalubres. O rio Tâmisa chegou a ser chamado de Grande Fedor em 1858, isso lá na Inglaterra, devido à poluição extrema. Consequências do não reconhecimento dos impactos, porque agora que a gente começa a reconhecer. Né? Agora que a gente começa a falar sobre isso, agora que os países estão se unindo para isso, mas até então havia essa não reconhecimento do que acontecia, né? Quais foram as consequências? Vocês já ouviram falar dessa ilha de plástico que tem aí no oceano? Existe uma ilha de plástico no oceano. Dá para morar em cima dela, fazer uma cidade em cima dela, do tamanho que ela é enorme, essa ilha de plástico. Então, 8 milhões de toneladas de plástico despejada nos oceanos anualmente, sufocando o ecossistema marinho. A gente pegou tanto por causa dos canudinhos, né? O canudinho é isso aqui, ó. É isso aqui no ecossistema marinho. Claro, vou continuar não utilizando os canudos, se possível, né? Mas é uma coisa tão pequena o canudo. A gente tem que pensar, tudo aquilo que a gente fez pelos canudos lá, toda aquela, né, aquela mobilização, a gente tem que fazer por outras coisas também, esses microplásticos, né?
que é jogado lá no mar. Até quando a gente vai comer peixe, a gente tem que cuidar. Porque os peixes hoje eles são cheios de microplástico. A gente, esses dias eu vou trazer para vocês, eu guardei no meu celular do trabalho, uma reportagem, quantos microplásticos, o que dá para fazer se tirasse da gente os microplásticos que a gente ingere com a água, com a comida, que dava para fazer um copo, eu só não lembro quanto tempo. Não sei quantos anos a gente comendo, ingerindo, depois de tantos anos dava para fazer um copinho de plástico de 200 ml, tirando eles da gente. 1,5 graus Celsius, aumento da temperatura global já registrado desde a era pré-industrial, acelerando eventos climáticos extremos. 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção no planeta como resultado direto da ação da ação humana descontrolada. É muita espécie nessa. Meu senhor, nem sabia que era tanto assim. 70% da água doce global já está comprometida por poluição, uso excessivo ou degradação ambiental. É muito 70%. A gente só tem 30%. Olha, o planeta Terra ele é cercado de água. Ele tem mais água do que terra. Não tem, mas a gente só pode utilizar água doce, né? Para nosso consumo. Água salgada a gente não pode usar para consumo. Mas 70% da água doce já está comprometida para a gente, né? Para nosso uso, para nosso consumo. Então, os números são bem preocupantes. Degradação ambiental. Um pouquinho, vamos falar um pouquinho de desmatamento e erosão do solo. O Brasil perdeu milhões de hectares de floresta nativa nas últimas décadas. A gente vê por aí, né? Toda hora estou almoçando lá na Amazônia, né? A Amazônia como era anos atrás, a Amazônia há anos atrás, não. A Amazônia como era anos atrás, a Amazônia agora, né? Então a gente já vem notando essa área desmatada muito grande, que vem perdendo muito lá, né? Então a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica estão entre os biomas mais afetados, tá? No mundo inteiro. A gente tem que cuidar um pouquinho das reportagens também, tá? Porque tem muita gente de olho aqui na Amazônia. Então, se a gente começar, tem que verificar fontes seguras que falam sobre a quantidade de mata amazônica que a gente vem perdendo, tá? Então, tem que ter muito cuidado com fake news, mas, sim, estamos perdendo muita área com desmatamento lá. Erosão do solo. Sem a proteção das raízes e da matéria orgânica, o solo exposto é rapidamente carregado pela chuva. A erosão empobrece a terra agrícola, assola rios e contribui para desastres como deslizamento de encosta em áreas urbanas vulneráveis. Então, a gente vê geralmente no Rio de Janeiro também, né? No Rio de Janeiro tem muito isso na época de chuva. Janeiro é uma época chuvosa lá no Rio de Janeiro. É aquelas pedras, né? De encostas lá soterrando o Rio de Janeiro. Santa Catarina, aqui na BR-101 também. Geralmente ali nessa época de muita chuva, que é janeiro também, naquela área, também tem muito deslizamento de terra, às vezes o 101 fica até fechado por causa disso. Água, poluição das águas, tá? A água é o recurso natural mais ameaçado pela ação humana. Contaminação dos corpos hídricos compromete não apenas o ecossistema aquático, mas também o abastecimento humano e a segurança alimentar. A gente pode ficar sem comer. A gente resiste sem comer por um bom tempo, mas a gente não resiste sem água. Sem água, a gente morre muito mais rápido. É mais fácil a gente morrer de sede mais rápido do que a gente morre de fome. A gente demora bem mais para morrer de fome. A de água a gente morre mais rápido. Aliás, de sede a gente morre mais rápido, tá? Então, por isso que é preocupante a água. Como é que a gente polui essas águas, né? Descarte industrial irregular, indústrias que despejam, né, os seus dejetos na água. Os agrotóxicos na indústria também, na agricultura, desculpa, também, eles também prejudicam a água. E nas cidades, o esgoto doméstico sem tratamento também causa poluição da água. Aqui é o que aconteceu aqui com o nosso Largo do Guaíba. E olha só, não é só poluição da água, não é só isso.
acontecem as doenças, né? Cólera, hepatite e leptospirose também. Então, além de um problema ambiental, a gente também gera um problema de saúde com a poluição dos rios. E o ar, né? Vamos ver como é que é o ar. CO2 e gases de efeito estufa, queima de combustível fóssil, indústria, veículos, é o principal fonte de CO2. Material particulado, partículas microscópicas, como PM2,5, penetram profundamente no pulmão, causando problema respiratório. E a chuva ácida, que é o óxido de enxofre e nitrogênio, reagem com a umidade atmosférica, formando a chuva ácida. Ela destrói floresta, acidifica lagos e corrói o patrimônio histórico. Então, a gente tem poluição das florestas, poluição da terra, poluição do ar e poluição da água. Tudo isso na cidade, na indústria, na agricultura. Impacto sobre a biodiversidade. Então, a biodiversidade terrestre enfrenta a sua 6ª grande extinção em massa, só que dessa vez causada pela própria espécie humana. A destruição de habitat é a principal ameaça às espécies do planeta. Destruição de habitat, desmatamento, a drenagem, a urbanização, eliminam o ecossistema onde as espécies vivem, se alimentam, se reproduzem. Sem habitat não há sobrevivência. É o exemplo que eu dei para vocês desse shopping center que foi se criado lá, construído do lado do Jardim Botânico. Fragmentação. Mesmo quando não destruído, os habitats fragmentados por rodovias, lavoura, isolam populações, animais, impedindo o fluxo genético e tornando espécies vulneráveis à extinção local. Muitas rodovias que passam, né, por grandes extensões de terra, elas fazem caminhos, né, subterrâneos, fazem túneis na rodovia, que é para os animais atravessarem em segurança, né? Então, preste atenção, tem muita rodovia que tem isso, algumas não conseguem, porque são animais grandes, aí tem as placas, né, para a gente cuidar, para o motorista cuidar, mas a grande maioria das rodovias já faz as rodovias com os túneis para tartaruga, lagarto, pequenos animais, roedores atravessarem em segurança. E outro ponto é as mudanças climáticas. Aquecimento global altera os padrões sazonais, afetando o ciclo de reprodução, migração e alimentação de espécies que não conseguem se adaptar. Então, eles estão lá, quietinho no mundo deles, e eles não conseguem, não dá tempo, né? Porque a gente é rápido nisso, né? A gente é rápido numa construção, a gente é rápido, né, em lá desmatar, e aí, às vezes, a gente não dá tempo para quem vive lá, os animais que vivem lá, se adaptar a essa nova realidade, tá? Acontecendo vários tipos, né? Perda de espécie. Quais são os impactos sociais disso tudo, dessa degradação, né? O meio ambiente, a degradação, ele não afeta apenas a natureza, compromete diretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Como que ele compromete a saúde pública? Poluição causa doenças respiratórias, água contaminada causa surto de doença infecciosa, principalmente para a população pobre e periférica. Tá? Vulnerabilidade a desastre, desmatamento, impermeabiliza o solo, aumenta a frequência e a intensidade de enchente, desnivelamento, afetando principalmente comunidades de risco. Nós somos um exemplo bem grande disso. Insegurança alimentar, que é bem ruim também, degradação do solo, escassez hídrica, reduzem a produtividade agrícola, aumentando a disponibilidade de alimentos, o sustento de família rural que depende da terra. Aqui, mais algumas crises ambientais históricas que a gente teve. O smog de Londres foi lá em 52, 4 dias de névoa tóxica causada por emissão industrial
e doméstica mataram mais de 12 mil pessoas e impulsionaram as primeiras leis de controle da poluição do ar. Só 12 mil pessoas morreram para que alguém pensasse numa lei para diminuir a poluição causada pelas fábricas. Em 2015, vamos ali, em 1986, vamos em ordem, né? Chernobyl, que eu falei para vocês, né? O maior acidente nuclear da história, contaminou permanentemente milhares de quilômetros quadrados na Europa, forçando a evacuação de população inteira e revelando os riscos da tecnologia sem controle. E lá em 2015, 2019, porque foi em 2015 ou em 2019, Mariana e Brumadinho, rompimento de barragens de rejeitos de mineração no Brasil, resultou na maior catástrofe ambiental da história nacional, devastando rios, comunidades inteiras do interior mineiro. Até hoje não se pode mais voltar. Mariana nem para Brumadinho. Porque até os testes que eles fazem no solo, ele ainda está contaminado. Chernobyl, mesma coisa. Só em Londres que eles conseguiram recuperar. Surgimento... e agora vamos para notícias boas, né? Finalmente, né? Surgimento da consciência ambiental. Então, bora lá. Diante das crescentes evidências de degradação, a sociedade começou a reagir, movimentos ambientais surgiram ao redor do mundo e pressionaram governos a criar mecanismos de proteção ambiental. 1962, tivemos a Primavera Silenciosa. A Rachel Carson publica a obra denunciando os efeitos dos pesticidas, despertando a consciência ambiental global. Em 72, a Conferência de Estocolmo, primeira reunião global sobre o meio ambiente, reconhecendo oficialmente a crise ecológica planetária. 92, a Rio 92, o Brasil sediou a Cúpula da Terra, gerando acordos históricos como a Agenda 21 e a Convenção sobre a Biodiversidade. E em 2015, nós tivemos o Acordo de Paris. 195 países firmam o compromisso histórico de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. Olha só, desde 62 a gente vem já melhorando. Importância da educação ambiental, é o que eu falei, não adianta só fiscalizar, a gente tem que educar, a gente tem que explicar, a gente tem que ensinar. É assim que se começa, né? Formando cidadãos conscientes. A educação ambiental é a base de toda mudança sustentável. Transforma informação em atitude e atitude em hábito. Cidadão bem informado faz escolha melhor, cobra política pública e constrói comunidade mais resiliente. Então, o que tem aqui no Brasil? Nós temos a Política Nacional de Educação Ambiental, é uma lei, a Lei 9.795 de 1999, estabelece a educação ambiental como componente essencial e permanente da educação nacional em todos os níveis de ensino. Então, os alunos, né, do ensino infantil, do ensino da educação infantil, do ensino regular, do ensino médio, a escola tem obrigatoriedade de ter uma disciplina de educação ambiental. Ou uma disciplina, ou um projeto, ou um simpósio, alguma coisa tem que ter lá. É ensino infantil, fundamental e médio, tá? Começando pela sensibilização, despertar a percepção sobre os problemas ambientais e sua relação com o cotidiano. Depois a gente vai para o conhecimento, compreender a causa, consequência e solução para esses impactos. Aí depois nós vamos para a atitude, desenvolver valor, comprometimento e a preservação ambiental. E lá, depois de tudo isso, a gente vai agir, aplicar todos esses conhecimentos em prática sustentável, individual e coletiva.
Então, a gente pode fazer individualmente, mas também precisamos, né, trabalhar para o coletivo. Resumindo essa parte 1 da nossa aula, tá? Reconhecer os impactos ambientais é o primeiro e mais essencial passo. Então, a gente já deu esse primeiro passo hoje na aula de hoje. A gente reconheceu que sim, temos impacto ambiental. A gente trouxe aqui algumas informações, né? Provamos com números, com teorias, né? Com estudos que o impacto ambiental está prejudicando, né? a nossa convivência, né? Está prejudicando o mundo. Então, o primeiro passo nós já damos, tá? Para evitar danos futuros e construir um relacionamento mais equilibrado entre a humanidade e o planeta que habitamos. Então, olha só como a gente está pedindo pouco, a gente está pedindo só um equilíbrio. A gente nem está pedindo para, né, aumentar o impacto positivo e diminuir o negativo, a gente só quer um equilíbrio para viver todo mundo bem. A indústria tem que funcionar, a agricultura tem que funcionar, mas a gente tem que fazer isso de maneira que todo mundo possa conviver. Eu não posso mandar pessoas para o hospital, não posso prejudicar quem vive da água, quem tira o sustento da água, quem tira o sustento da natureza. Né? A gente tem que viver em equilíbrio. Então, impacto ambiental, toda alteração causada. Esse aí é o slide mais importante, eu resumindo, tá? Então, provavelmente, alguma coisa daqui vai estar na prova. Então, toda alteração causada pela ação humana sobre o meio ambiente, ar, água, solo e biodiversidade é um impacto ambiental, positivo ou negativo. Os tipos e classificações, eles podem ser diretos e indiretos, pode ser temporário e permanente, pode ser positivo e negativo. Cada tipo exige resposta diferente. As consequências reais, pode ser poluição, desmatamento, extinção de espécies, crise social e educação é a chave. Informação, consciência, ação coletiva são pilares de uma gestão ambiental responsável e eficaz. Alguma dúvida sobre a primeira parte da aula? Não? Então tá, 10 minutinhos para eu fazer a chamada, eu vou trocar os slides, a gente ir no banheiro, pegar água. 20 e 16, 20 e 26, eu faço a chamada. Ambiental, aula 1, parte 2, vamos para o estudo de impacto ambiental. Então, ferramenta essencial do planejamento ambiental para garantir que grandes empreendimentos sejam executados de forma responsável, equilibrando o desenvolvimento econômico. Então, agora a gente vai ver isso na prática dentro da empresa. O objetivo do estudo de impacto ambiental. Estudo de impacto ambiental. Avaliar previamente os possíveis efeitos negativos e positivos que um projeto ou empreendimento pode causar ao meio ambiente e à população, tá? Então, alguém aqui já trabalhou na construção civil? A gente faz isso o tempo todo. Toda vez que a gente vai iniciar um projeto, a gente faz o estudo do impacto ambiental. Outros estudos também, né? De viabilidade, essas coisas todas. Mas o estudo de impacto ambiental é obrigatório para fazer. Toda empresa tem que ter o seu plano de impacto ambiental, principalmente indústria, principalmente fábricas, fazendas, porque eles causam, a gente viu ali, são os principais causadores, né, dessa parte negativa do impacto ambiental. Tá? Então, como é que a gente antecipa? Eu não falei que nós, administradores, somos videntes? Então, a gente vai ter, quando a gente começar um projeto, a gente vai ter que antecipar o que vai acontecer lá na frente. E uma das coisas que a gente tem que pensar é o estudo do impacto ambiental. Tá? Então, nós vamos antecipar problemas, identificar riscos antes que se tornem danos irreversíveis ao meio ambiente.
Na arquitetura como na administração, podem acontecer algo no caminho nesse teu projeto que tu não conseguiu prever, porque tu não conseguiu enxergar. Acontece muito, tanto na administração como na arquitetura, que é o que a gente vai falar mais agora aqui, porque é onde tem, sim, essa parte é obrigatória ter o estudo, né? E é onde causa também mais dentro da população, mais perto da gente. Então, precisamos subsidiar decisões, fornecer informações técnicas confiáveis para os órgãos licenciadores e para os gestores públicos. A construção civil faz o projeto e ele, sim, precisa ser aprovado para dar início ao projeto, para colocar ele em prática, tá? Por isso que uma construção, ela começa bem antes daquilo que a gente vê lá. Quando a gente começa a enxergar a construção, ela já iniciou há anos, né? Porque essas licenças demora muito para sair essas autorizações, tá? Claro, grandes construtores que a gente vê por aí é mais rápido, porque ela já tem os planos, já apresenta, e aí depois você apresenta uma vez, é só ir lá fazendo um pouquinho em cola, trocando a nomenclatura e apresentando para a prefeitura, tá? Tem que garantir participação social, abrir espaço para que a sociedade conheça e opine sobre os empreendimentos em sua região. Muitos empreendimentos, eles acontecem como forma de troca com a prefeitura, tá? Por exemplo, tem tantos em Porto Alegre, vamos ver um bem conhecido. Esse que, se vocês passarem ali do lado do Jardim Botânico, vocês vão ver que o entorno dessa obra, as ruas estão todas diferentes. Ruas que não existiam, existem agora. Né? Ruas que não eram pavimentadas, estão pavimentadas agora. Tem novas, né, travessias para se chegar até lá, Cristiano Fischer, que não tinha antes. Ou sair da Cristiano Fischer para Nova Perimetral, não é a prefeitura que fez. Aquilo ali é a contrapartida que a prefeitura exige da construtora para liberar. Por exemplo, a PUC, né, fez uma ponte, né, agora bem em frente à PUC tem uma ponte com travessia de carro. Por quê? A PUC fez um estacionamento enorme lá no hospital, que não existia antes. Só que está um engarrafamento, porque antes a gente tinha que ir até lá, Cristiano Fischer, fazer o retorno com o carro, e voltar, quem vinha do centro, né, lá para o lado de Viamão, tinha que ir até lá, Cristiano Fischer, fazer o retorno para ir até esse estacionamento. A prefeitura deu ok para a PUC fazer o estacionamento, em contrapartida, a PUC tinha que fazer uma ponte de travessia do Riacho Ipiranga, bem eu não sei se é na saída ou na entrada do estacionamento, para facilitar o trânsito. Então, essas grandes construtoras precisam. Mais adiante, na PUC, pela Ipiranga, indo em direção a Antônio de Carvalho, tem um bairro novo lá, novo teórico mais ou menos, não é tão novo assim, que é de vários prédios da Rossi, que se chama Central Park. Lá também, o entorno todo, a Rossi, teve que então, lá não existiam aquelas ruas lá. E em frente a esse empreendimento, esses blocos, esse condomínio, esse bairro novo que surgiu em Porto Alegre, a construtora teve que fazer também uma ponte atravessando o Riacho Ipiranga para o pessoal, né, que sai lá do condomínio para não afetar tanto o trânsito. Então, há contrapartidas, tá? Mas essas contrapartidas, olha só o que ela é. É algo que é ponte, é concreto. Não é tipo adotar uma praça ou fazer uma praça. Quando o Pontal se volta. O Pontal está na ordem ali. O Pontal teve que fazer a contrapartida do Pontal. Eu não sei, porque eu não participei. Mas pode ser aquela parte recreativa que tem lá para o lado do Guaíba. Pode ser, eu não sei, tá? Não sei se isso foi a contrapartida, não sei se foi o Pontal da prefeitura. Acredito, pode ter sido sim. Esses que eu falei para vocês da PUC e da Rossi, eu sei porque eu participei. Então, lá eu acredito que sim. E ficou legal. Lá, pelo menos, vamos ver, né? A gente entende tudo, vamos levar o nosso tempo. Mas ainda está muito restrita a contrapartida na construção civil. Está muito restrito ao asfalto, a pedra, a ponte. Né? Tem que melhorar muito ainda essa contrapartida. Fala, João.
Pensar, tipo, bagunça de rua. Exato, está muito voltado para isso, tá? Então, precisamos antecipar problemas, subsidiar as nossas decisões e garantir a participação social, tá? Nessa parte para eliminar um pouco, diminuir um pouco o impacto negativo, tá? Então, isso é o estudo de impacto ambiental. Precisa sempre ter esse EIA nos nossos objetivos, nos nossos projetos, tá? Grandes obras que exigem, né, o estudo. A legislação brasileira determina que empreendimentos com significativo potencial de impacto ambiental estão obrigados a realizar o EIA. Confira os principais tipos de obra, que é obrigado, não foge disso, tá? Rodovia, abertura de nova via que fragmenta o habitat natural e acelera a dinâmica do escoamento. Por isso que eu falei, tem rodovias que tem que fazer os dutos, os túneis para os animais atravessarem, né? Hidrelétrica, ela é maravilhosa e ela é horrível ao mesmo tempo, porque ela causa um impacto negativo, eu acho que até maior do que o positivo que ela causa, tá? Represamento de rio com inundação de grandes áreas, afetando o ecossistema aquático e comunidade ribeirinha. Os portos, eles impactam na zona costeira, mangue e ecossistema marinho sensível. E ferrovias, são corredores lineares que atravessam múltiplos biomas, criando barreiras para a fauna silvestre. Então, essas obras, elas são obrigadas a ter o estudo de impacto ambiental para elas serem aprovadas, tá? Qual é a importância desse estudo? Tá? Ele é o principal instrumento de prevenção de dano ambiental aqui no Brasil, tá? Ele previne, evita danos antes que eles ocorram, protegendo biomas e recursos naturais. Ele é legal, ele tem a sua legalidade, tá? Ele cumpre a exigência da legislação ambiental brasileira. É uma resolução do CONAMA, lá de 1986. É transparente esse estudo, garante que a sociedade tenha acesso à informação. Então, ele é transparente, ele é aberto ao público, qualquer pessoa pode acessar de qualquer construtor. Se vocês entrarem no site da construtora, qualquer que seja, tem que estar o estudo de impacto ambiental lá, visível para todo mundo, aberto para todo mundo. E ele tem também gira em torno da sustentabilidade, tem que desenvolver economicamente, com equilíbrio também, junto com a conservação ambiental. Para o diagnóstico ambiental, é o primeiro passo, tá, do EIA, é realizar um diagnóstico completo do ambiente na área de influência do projeto. Não é barato fazer um estudo, tá, de impacto ambiental, tá? Mas ele é obrigatório para qualquer uma daquelas obras ali, tá? Então, essa avaliação registra a condição do meio físico, do biótico e do socioeconômico antes de qualquer intervenção. Ele é entregue antes de iniciar qualquer tipo daquelas obras, tá? Criando uma linha de base para comparações futuras. O meio físico, a gente vai ver a qualidade do ar e do solo, quais são os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, tá? A geomorfologia e a geologia local, o clima e o microclima regional. E aí que está o maior problema. Porque é aí que a gente tem que prever coisas que a gente não vê. Tá? Porque muita coisa está embaixo do solo, está enterrado. E aí a gente faz um estudo de impacto ambiental, quando a gente começa a obra, tem algo lá embaixo da terra que inviabiliza a continuação da obra, porque não estava previsto no estudo, tá? O meio biótico é a flora nativa e vegetação remanescente, a fauna terrestre e aquática e a avifauna, as espécies ameaçadas ou endêmicas. E qual é o meio socioeconômico que tem que estar previsto aqui também? Comunidade local e população tradicional, infraestrutura e uso do solo, patrimônio histórico e cultural, tudo isso tem que estar aqui dentro do estudo também, tá? Então, se sofrer algum impacto,
estudo que foi feito nesse bairro lá que eu falei para vocês da Roça, lá no Central Park, ele tinha um problema no meio socioeconômico, tá? Que ele fica, a gente ia atingir uma parte do bairro lá, que é a Bom Jesus, não sei se vocês conhecem. Tinha muita família morando lá onde a gente ia avançar, né? Então, a gente teve muito problema na quarta ou na quinta etapa da obra, que atingiria aquela parte lá, por causa do meio socioeconômico. Foi bem difícil, demorou anos para ser aprovado o estudo dessa quinta parte, não lembro se era a quarta ou a quinta etapa da obra, por causa das famílias que moravam ali. Há um impacto, né? As famílias precisavam sair, elas não podiam ficar ali, né? E aí a gente teve um problema muito grande para aprovar, porque a gente tinha que fazer um estudo de onde essas famílias seriam alocadas. Como é que a gente identifica esses impactos? Primeiro, a gente faz o levantamento, depois cruzamento das informações, identificação dos pontos frágeis, e aí depois fazemos os registros, tá? Então, é a primeira parte, primeiro momento que nós, administradores, não temos nenhuma ação, porque aqui é só planejamento, tá? Não tem ainda o agir aqui. Porque lembrem, né? Nós, administradores, a gente trabalha o PDCA, né? E o A, o PDCA é action, e é agir. Então, é a primeira vez que a gente vai trabalhar num estudo, num projeto que não tem um agir, porque a gente está só no levantamento, cruzamento de informações, identificação dos pontos positivos e negativos, e fazemos o registro deles. Como que a gente vai avaliar os impactos, né? Porque a gente vai fazer um estudo e a gente tem que fazer uma avaliação. Identificação e registro. E a avaliação dele. Após identificados, os impactos são analisados em profundidade. A gente tem que seguir alguns critérios, tá? Que vai determinar a relevância e a urgência no tratamento desses impactos. Primeiro, né, essa etapa orienta a priorização das medidas de resposta. Primeiro, a gente vai entender a magnitude do impacto. Gente, se a gente está falando de construção civil, a gente falou ali de estradas, coisas grandes, bairros, né? Então, vai ter algum tipo de impacto. Não tem como construir uma estrada sem impacto. Aí a gente vai só fazer qual é a avaliação desse impacto. A gente vai colocar no nosso estudo a avaliação dele, para ver se a gente consegue superar. Aí eu consigo superar isso para continuar com essa estrada? Nós conseguimos, né, superar, passar por essa etapa? Primeiro, a gente vai ver a magnitude, qual é a intensidade, a dimensão da alteração no meio ambiente que vai ser provocado com essa obra que vai ser realizada. Tá? Ela pode ser de pequena a grande escala. A abrangência, a extensão geográfica afetada, quanto do local será afetado por essa obra. A temporalidade, duração do impacto, ele vai ser temporário, ele vai ser permanente, ele vai ser cíclico, cíclico é assim, ele tem um impacto negativo, se recupera, mas depois de um tempo, impacto negativo, se recupera. Então, ele fica nesse ciclo, tá? E a reversibilidade. O ambiente consegue se recuperar depois desse impacto que vai ser causado pela minha obra? Então, a gente tem que analisar, avaliar esses 4 pontos, tá, para descrever ele dentro do nosso estudo. Medidas mitigadoras, tá? São ações concretas propostas para reduzir, eliminar ou compensar os impactos negativos que foram identificados, tá? Ele também vai estar lá no nosso estudo. As preventivas. Evitam a ocorrência do impacto desde o início. Então, ela está prevenindo.
como relocação de traçados para contornar áreas sensíveis. As mitigatórias reduzem a intensidade dos impactos inevitáveis, como sistema de contenção de sedimentos e controle de ruído. E as compensatórias vão compensar danos que não puderam ser evitados, como a criação de uma unidade de conservação ou recomposição florestal. Então, a gente vai verificar qual é os danos e vai colocar todas as medidas, né? Ou ela vai ser preventiva, ou ela vai ser mitigatória, ou ela vai ser compensatória, para a gente apresentar esse plano e ter a aprovação. O relatório do impacto ambiental, tá? É um documento público que sintetiza os resultados, tá, do estudo de impacto ambiental. Ele é obrigatório como parte integrante, então ele tem que estar aqui dentro, tá? Ele tem que refletir fielmente as conclusões do estudo. O que tem que ter lá no RIMA? Objetivo e justificativa do teu projeto, o diagnóstico ambiental da área, impactos identificados e avaliados, as alternativas tecnológicas e locacionais, medidas mitigadoras e as compensatórias e a conclusão sobre a viabilidade ambiental. Tudo isso quem faz é o arquiteto, tá? Geralmente o arquiteto faz em conjunto com um engenheiro ou um técnico, né, agrícola ou alguém da agronomia, tá? Um geólogo, biólogo, participam desse estudo de impacto ambiental. Mas ele é obrigatório para a aprovação daquelas obras maiores, ele é obrigatório. Porque o RIMA é fundamental, ele é o elo entre o conhecimento técnico do especialista e a compreensão da sociedade, porque é ele que vai estar claro, lá aberto, transparente para a sociedade saber o que vai acontecer naquela obra, quais os impactos que aquela obra vai causar, né, para a comunidade, para a sociedade, para aquele espaço, né, para aquele local, né? É por meio dele que cidadãos, comunidades e gestores públicos tomam conhecimento dos potenciais impactos de um empreendimento antes dele ser aprovado, tá? Então, a gente apresenta para a sociedade antes de ter a aprovação da prefeitura ou do governo federal para uma obra. Depende de quem está sendo a pessoa que está contratando, né? Por isso que o RIMA tem que ter uma linguagem acessível, porque ele tem que ser de fácil compreensão para qualquer cidadão que ele né, tiver acesso. Não tiver acesso, não, porque todo mundo tem acesso, tá? Uma característica fundamental do RIMA é a linguagem clara, simples e acessível. É o contrário do estudo de impacto ambiental, porque o estudo de impacto ambiental ele é técnico. O RIMA é uma parte desse estudo que será liberado para a sociedade. Então, a parte técnica só interessa para quem é técnico mesmo. Aquela parte toda que a sociedade precisa saber quais são os impactos, quais são as medidas que vão ser tomadas, está lá no RIMA como uma linguagem mais acessível, tá? Então, o EIA é detalhado, elaborado por especialista, com linguagem científica e dado complexo. Ele pode ter centenas de páginas. Ele pode não, ele tem centenas de páginas. RIMA é um resumo do EIA escrito para o público em geral. Linguagem simples, tem ilustração, tem mapa, tem gráfico para facilitar a compreensão, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem a resolução do CONAMA, lá de 1986, que determina que o RIMA deve ser apresentado de forma objetiva, adequada à sua compreensão, podendo ser ilustrado por mapa, carta, quadro, gráfico e demais técnicas de comunicação visual. É aí que a gente apresenta o RIMA, geralmente, tá? Ele fica aberto lá ao público, qualquer um pode acessar o RIMA, né, no site das prefeituras, do governo federal, mas geralmente se faz a apresentação do RIMA em audiências públicas, tá?
Então, as audiências públicas são um mecanismo de participação democrática previsto na legislação ambiental. Após a elaboração do EIA e do IMA, a comunidade afetada tem o direito de conhecer o projeto e manifestar as suas preocupações. Convocação. O órgão ambiental licenciador convoca a audiência pública, que tem que ser amplamente divulgada com antecedência mínima de 45 dias. Então, toda a região afetada, toda a comunidade, toda a população tem que ser informada dessa data, dessa audiência pública, e convidado a participar. Apresentação. O empreendedor apresenta o projeto e os resultados do RIMA para a comunidade de forma clara e acessível. Debate. A comunidade, técnico, ONGs e representantes governamentais debatem os impactos e propõem condicionantes, caso seja necessário. E aí, depois de tudo isso, sai a ata final. Tudo é registrado em ata e incorporado ao processo de licenciamento, influenciando a decisão do órgão ambiental. Então, a gente pega essa ata, junta aqui no EIA, depois dessa audiência, e aí sim, apresentando lá no órgão fiscalizador para solicitar a autorização para início da obra. Licenciamento ambiental é isso que eu falei para vocês, tá? Vamos lá. O licenciamento ambiental é o processo administrativo e legal pelo qual o poder público autoriza a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos com potencial de impacto ambiental. No Brasil, ele é regulado pela Lei 6.938 de 81 e pela Resolução do CONAMA 237 de 97. Qual é a base legal? Ele é amparado na Política Nacional do Meio Ambiente. O licenciamento é obrigatório para atividades potencialmente poluidoras. Quais são os órgãos competentes? Pode ser o IBAMA, se a obra for federal, pode ser o EMA, se a obra for estadual, ou pode ser pelo município, tá? Pela Secretaria do Meio Ambiente. Tem 3 fases, tá? Ele é dividido em 3 licenças. Primeiro, a gente recebe uma licença prévia. Aí é quando a gente coloca lá aqueles tapumes, começa a limpar a área, fazer a limpeza do pátio, né, do território. Depois a instalação, depois a parte de instalação e de operação. Aí a gente começa a levar os banheiros químicos, começa a preparar a parte onde vai ficar o pessoal da obra, os canteiros, que a gente tem que ter lá dentro da obra refeitório, tem que ter a parte de vestiário, né, tem que ter a parte de descanso, então a gente começa a preparar essa parte aí. E aí depois, a parte da operação mesmo, que aí entram umas máquinas, entram os empreiteiros, entram os arquitetos, os engenheiros, para dentro da obra, tá? Cada um com seus requisitos específicos. A licença prévia, o que é essa bendita LP? A aprovação inicial do projeto atesta a viabilidade ambiental do empreendimento e estabelece os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos, tá? Então, a obtenção da LP demonstra que o projeto é ambientalmente viável. Então, quando tu tem a LP, tu já fica tranquilo que, né, a parte de ambiental, ela já está, pelo menos já foi estudada e já foi liberada, tá? Ela propõe que o empreendedor se comprometeu a atender todos os condicionantes exigidos pelo órgão licenciador, tá? Então, quem está pagando, quem está... o dono da obra, ele está dizendo, né, para o governo que se algo acontecer, se tiver algum problema, ele vai, sim, suprir essa necessidade, tá? Para que o impacto seja bem mínimo. A de instalação, a LI, autoriza o início efetivo das obras, da implantação do empreendimento. É concedida após a verificação do cumprimento das condicionantes estabelecidas lá na LP, tá? Então, ela vai permitir a execução da obra, ela tem validade definida pelo órgão licenciador, ela tem um tempo, tá? A LI. Exige plano de controle ambiental. Lembra que eu falei para vocês que toda empresa tem o seu plano? A gente tem, né, o estudo, desse estudo ele vira um plano, né, planejamento, tá? Obras são monitoradas por supervisores ambientais. É chato, não é chato nada, tá?
É chato porque a gente tem que parar a obra, às vezes a gente tem que estar lá o dia todo, a gente nunca sabe a hora que ele vai, ele só diz que vai naquele dia, tu tem que ficar lá o dia todo na obra esperando, mas eles estão fazendo o papel dele e é importante. Então, de tempo em tempo vai na obra, vai um licenciador, um supervisor ambiental lá, fiscalizar se tudo que a gente colocou aqui está sendo realmente feito. Tá? Se a gente está cumprindo tudo que a gente prometeu lá na obra, tá? Então, obras são monitoradas por esses supervisores. Aí, a licença da operação. Tá? A licença é a autorização final, que permite o funcionamento do empreendimento. É concedida após a vistoria do órgão ambiental, que verifica se as obras foram executadas conforme o projeto aprovado e se as medidas de controle ambiental estão em operação. Tá? Requisito: todas as condicionantes das fases anteriores têm que ser cumpridas. Sem LO, não tem a BIS. Sem LO, a obra não é liberada nem para venda, não é liberada para ninguém morar, tá? Caso seja um... Tá? Validade: ele vale até 10 anos, de 4 a 10 anos, podendo ser renovado mediante comprovação de conformidade ambiental. E ela é monitorada, tá? A operação é sujeita a programas de monitoramento ambiental periódico durante toda a vida útil do empreendimento. Benefícios, tá? Desse estudo para o planejamento. Só tem benefícios esse estudo. Então, planejamento mais seguro, ele antecipa o impacto, reduz surpresa durante a execução, evita paralisações, não evita nada. A gente para o tempo todo na obra, porque sempre tem alguma coisa que a gente não conseguiu prever. Né? Então, não evita paralisação. Tem paralisação, só que a gente tem que fazer a correção lá, caso aconteça alguma coisa que não estava previsto, tá? Pode ter multas e retrabalhos, tá? Nesses casos, tá? Maior atratividade para o investidor. Sim, o investidor fica mais tranquilo, porque a construtora, ela não banca uma obra sozinha. Ela precisa de dinheiro. Para isso, ela precisa procurar bancos, precisa procurar quem tem dinheiro. E aí, eles só ficam tranquilos se tu apresenta o estudo de impacto ambiental, tá? Harmonia com a comunidade, porque, né, tu apresentou lá o REMA para a comunidade, ela está tranquila, ela sabe o que tu vai fazer, né? Então, ela fica é mais fácil tu fazer aquela obra naquela comunidade sem ter, né, paralisações ou algum tipo de manifesto em frente à tua obra, tá? Prevenção de desastres ambientais também, ele ajuda muito nisso, tá? Mas aqui é outra coisa que a gente vai falar, tá? Junto com ele. Um dos desafios mais críticos do EIA é a sua capacidade de identificar risco de desastres ambientais antes que eles se materializem. Então, claro, se a gente conhece o terreno, porque vai ser feito um estudo, a gente consegue, sim, prever, mas nem tudo, tá? A análise técnica antecipada permite adotar medida preventiva que pode salvar vida e preservar ecossistemas inteiros. Risco de ruptura de barragem, avaliação geotécnica e hidrológica para garantir segurança estrutural em empreendimentos hídricos, prevenindo tragédia, como aconteceu lá em Mariana e Brumadinho. Talvez eles tenham feito até um estudo de impacto ambiental lá, mas parece, se eu não me engano, na época ele já estava vencido. Lembra ali, é de 4 a 10 anos, ele tem que ser monitorado? Se eu não me engano, dele estava vencido, tá? Contaminação de aquífero, identificação prévia de zonas de recarga. A vulnerabilidade hídrica com medida de impermeabilização e monitoramento. E deslizamento e erosão, tudo isso a gente tem que planejar, tem que estar constando lá no estudo de impacto ambiental, tá? Se puder acontecer. Aí é uma imagem eu não sei se aí é Mariana ou é Brumadinho, tá? Mas é uma imagem de lá. Mapeamento de áreas instáveis e solos frágeis, orientando o projeto para evitar intervenções em zona de alto risco geológico. Também precisa ter proteção de ecossistema, tá? É um instrumento para a conservação da biodiversidade. Fauna silvestre, a gente tem que fazer levantamento de espécies, corredores ecológicos, passagem de fauna em rodovia para reduzir atropelamento
e fragmentação de habitat, flora nativa, mapeamento da vegetação remanescente, área de preservação permanente, reserva legal, com plano de recomposição, caso uma estrada passe por ali, tem que recompor, tá? Ecossistema aquático, avaliação da ictiofauna, macroinvertebrados e qualidade da água para proteger rios, lagos e zonas úmidas. Isso a gente tem que prever até durante a construção, onde é que a gente vai largar o material, os dejetos da obra, tá? Principalmente quando é uma obra num local assim, mais distante. Mas quais são os desafios, né, para a gente fazer esse estudo? Não é fácil fazer esse estudo, tá? Qualidade técnica. Estudo elaborado apenas para cumprir a formalidade legal sem rigor científico. Às vezes a gente tem engenheiro e arquiteto que faz só para ter a aprovação da obra. Não faz um estudo de verdade. Aí, quando acontece alguma coisa, não está aqui, né, os planos de contenção, né? Só faz lá o beabá e entrega só para ter a aprovação. Acontece bastante. Participação social, audiência realizada de forma muito superficial, sem engajamento da comunidade afetada, acontece também. Prazos e processos, morosidade burocrática, que atrasa empreendimentos por anos, gerando insegurança jurídica. Custos elevados, estudos completos podem custar milhões de reais, dificultando o acesso de projetos menores ao licenciamento formal. Vocês conhecem aquela obra de um cesto que tem lá passando Antônio de Carvalho, lá na Protásio? Sabe quantos anos levou para a aprovação daquela obra lá? Eu acho que uns 30 anos. Pelo que eu me lembro. Falando já, a gente não sabe se pensaria de sentar. Todo mundo dizia que é um Zafari, né? Mas todo mundo dizia que seria um shopping Bourbon lá. E aí, como eles não conseguiram aprovar como shopping, eles aprovaram como cesto. Eles só conseguiram aprovação porque eles mudaram o projeto de shopping para um atacado. Mas, olha, eu morei lá quando eu era criança, bem criança, e já tinha essa história, entendeu? E foi aprovado agora, o quê? 2 anos? Acho que tem um ano, acho que não tem um ano ainda, né? 30, no mínimo 30 anos para aprovação daquela obra lá, tá? Porque foi pegando prazo, porque eles não faziam o estudo direito, o estudo era, né, feito só para cumprir formalidade, não teve audiência pública muitas vezes, ou eles convocavam as pessoas, a comunidade não comparecia, né? Então, foi muito superficial tudo lá. Então, 30 anos para aprovar a obra daquele cesto lá na Antônio de Carvalho, lá na Protásio. Último slide de hoje, depois eu libero vocês. Resumo do tema: estudo ambiental para decisão responsável. Tá? Então, o EIA, ele é mais do que uma exigência burocrática, é base técnica e ética para um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. Tá? Então, não é simplesmente fazer ele para cumprir uma norma técnica. Norma técnica, não. Para cumprir um regulamento, uma lei. Ele tem que realmente ter informações que vão fundamentar a tua obra em relação ao impacto ambiental. Tá? Tem que ter o diagnóstico, conhecer profundamente o ambiente antes de fazer qualquer intervenção nele. Avaliação, identificar, prever e qualificar todos os impactos possíveis, potenciais impactos. Mitigação, propor medidas concretas para reduzir danos e compensar as perdas. Participação, incluir a sociedade no processo de tomada de decisão. E tem que ter o licenciamento, formalizar a autorização nas 3 fases, LP, LI e LO. O EIA orienta decisões que afetarão gerações futuras. Investir em estudo ambiental de qualidade é investir na sustentabilidade. Bom, gente? Alguma dúvida sobre essa segunda parte? Eu sei que ficou muito voltado para a arquitetura, vocês não são alunos de arquitetura, mas vocês vão estar juntos nas empresas que precisam pensar sobre o impacto ambiental, por menor que seja. Se hoje a gente sair daqui dessa aula
sabendo um pouquinho do impacto que cada uma das empresas causam, por menor que seja, que nós causamos dentro da nossa casa. Tem empresas aí que tem 5, 6 pessoas, tem casas também que tem 5, 6 pessoas morando. O impacto é igual. Então, assim, se a gente sair daqui hoje com uma consciência um pouquinho maior, pensando um pouquinho maior, né, olhando em volta do que a gente tem e começando a ter isso aqui só de consciência ambiental, a nossa próxima geração vai ter um pouquinho mais, a próxima um pouquinho mais, a próxima um pouquinho mais, e a próxima vai ter muita consciência ambiental. A gente tem que construir hoje algo que não vai, talvez a gente não usufrua. Talvez não. Com certeza nós não vamos usufruir. Tá? A gente tem, eu sei que parece egoísmo, não vou fazer agora, porque a gente não vai usufruir do resultado de tudo que está sendo feito agora. Mas a gente vai ter certeza que, pelo menos, a gente está deixando um legado para quem vem depois da gente, tá? Pelo menos aquela geração lá que começou tudo isso. Então, hoje a gente conseguiu ver só um pouquinho do impacto que causa o nosso local de trabalho, as empresas que estão aí e as nossas casas. Certo? Se alguém tiver alguma pergunta, é o momento. Se não, vou deixar aqui meu e-mail, para quem não tem ainda, pode me chamar lá no e-mail. E tirar qualquer dúvida lá. Aqui, gente. Pode me chamar, tirar dúvidas, perguntar, questionamentos. Tá? Meu e-mail está aberto para vocês. Se cuidem até segunda-feira para quem vem em processo, até terça para quem está só ambiental. Bom final de semana para você. Tchau. Tchau. Eu também. Tchau. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau. Tchau. Boa noite, tchau. Desce o nome. Entendeu, tio? É por causa que eu vi. Mais ou menos familiarizada com o show no meio de engenheiro. Aí você deveria contar as coisas, daí eu sempre fui pesquisando aquele que fica falando, né? Aí eu daí na minha e agora eu fiquei. Agora você vai poder conversar com ele no nível, no mesmo nível. Obrigada. Tá bom.